Tá vendo a tela aí, Regiane? Tô sim, professor. Tá. Hoje a aula é um pouquinho mais curta, mas muito importante. Qualquer dúvida, você me interrompe e me pergunta, ok? Ok, professor. Tá bom, então vamos lá. Então nós vamos falar hoje de depósitos minerais. O que são esses depósitos minerais? Na realidade onde realmente agora a gente vai conseguir identificar onde ficam os minerais, tá? Então, quais os locais onde a gente vai encontrar ouro, carvão e toda essa parte, tá? Então vamos lá. Na aula anterior, a gente relatou alguns conceitos importantes aí para a gente considerar na implantação da nossa mina lá, tá? Como fator de concentração, tudo mais, o que era ganga, e foi descrito lá que gerou uma concentração lá de ouro, e se eu não me engano, acho que carvão também tinha uma parte lá, tá? Então, na nossa situação problema aí, você vai ter que descrever aí uma forma de modelo aí necessário, que alguns pontos para ser abordado. Tipo, qual a provável natureza geológica, se ela tem que ser magmática, hidrotermal, sedimentar do depósito de ouro, e quais são os subtipos baseados na sua afinidade geoquímica, e qual região do depósito concentra o maior teor de ouro. E se existe alguma característica que indique a ausência desse minério, uma zona que eu não consiga achar o ouro, tá? Então vamos lá. Ambientes magmáticos e exalativos. O pessoal tarda, mas não falha. Boa noite, Cassiano. Boa noite, professor. Nós já começamos, tá? Mas nós só fizemos uma situação problema aí que ele gerou umas perguntas e a gente vai responder elas no final. Então, falando aí de ambientes magmáticos e vulcano-exalativos. O que é ambiente magmático e vulcano-exalativo, pessoal? Puxa na memória aí, vamos ver se a gente lembra o que é isso aí. Vamos por partes. O que é ambiente magmático? Lembra ou não? Magma, né? Onde é formado num sistema endógeno lá dentro da Terra, né? E os exalativos aqui saem para fora do nosso manto, né? Então, quando a gente fala lá, toda vez que vocês ouvirem falar magmático ou endógeno, é que o magma está sendo gerado no manto ou na astenosfera, ou seja, embaixo da nossa camada lá do nosso manto. E quando vulcano exalativo é quando a lava, o vulcão entra em erupção e a lava sai para fora, né? Fica externo. Então vamos lá. Então, o ambiente magmático é aquele que então forma uma fusão aí parcial no manto ou na astenosfera, e ele possui uma composição primária aí
dentro das câmeras magmáticas. Então, que são, vamos tentar entender um vulcãozinho aqui. E aqui a gente tem nossa área geológica lá que a gente falou. A gente tem nosso manto, a estenosfera e tudo mais. As câmaras magmáticas é onde elas ficam presos os magmas aqui embaixo, tá? Então aqui tem nossas câmaras magmáticas. Então quando vai acontecer alguma erupção é que a pressão que está sendo exercida aqui na parte da nossa câmara magmática começa a ser grande e ela entra em erupção e aí eles se tornam vulcanos exalativos que vêm para fora. Então, as nossas câmaras magmáticas são aquelas que ficam presas aqui na nossa manto ou astenosfera, né? Então, esse particionamento aí ocorre devido à diferença de temperaturas de cristalização do mineral e das densidades dele. O próprio magma ele pode se tornar um depósito mineral, como ocorre em alguns tipos de magmas, tipos kimberlíticos, ou os carbonáticos e laproíticos, tá? Nós vamos falar deles. Então, lembrando, lá das nossas primeiras aulas, o que acontece? Quando a gente tem uma câmara magmática, a gente lembrou lá que o resfriamento demora muito mais, formando os tipos de rochas diferentes do que os que estão fora devido ao resfriamento mais rápido e tudo mais. Bom, o sistema mineralizador, ele vai produzir diferentes tipos de depósitos, tá? Sobretudo devido às diferentes características do magma gerado por depósito. Então, quando o magma envolve a geração de rochas básicas ou máficas ou ultramáficas, lembram lá atrás que a gente falou desses tipos de magmas, né? Esses tipos de rochas que se formar. Então tem o basalto, o periodito e assim por diante. Ele pode ter ocorrência de significativos depósitos de cromita ou metais do grupo da platina, o níquel, o cobalto e tudo mais. Então, quando você tem um magma de natureza alcalina, a rocha pode ser um traquito, por exemplo. Então, quando a gente tem aquelas máficas, ultrabásicas, ultramáficas, né, que elas são menos mais ácidas, né, eles formam um tipo de material. E quando ela é mais alcalino, ela começa a formar alguns tipos de materiais diferentes. Então aí a gente tem o que a gente chama de terras raras, aí o zircônio, o urânio e tudo mais. Já nos magmas de natureza aí carbonáticas, tá? Eles já fala que é de carbono, tudo. Ocorre depósito de fosfato, nióbio, barita, granitóides e depósitos de estanho. Então, quando uma outra situação aí, quando o magma contém uma quantidade de enxofre e outros elementos voláteis, então nós estamos naquela situação dos magmas, então nesse caso, lembrando que o enxofre, ele está próximo lá, quando a gente falou das fumarolas, né, que tem as fumarolas que tem a nossa parte maior de enxofre, tá? Então vai ter esses fluidos magmáticos em zonas fraturadas, e elas vão ocorrer em zonas tectônicas extensionais, onde existem porções intensamente fraturadas e com presença de fumarolas. Ou seja, que nem eu falei, o que acontece? Tem o magma lá, tem fluidos nesse magma, ele começa a exalar praticamente vapor, né? Elementos voláteis aí, e o enxofre é um deles. Então, geralmente, quando tem enxofre, eles estão próximos de fumarolas, tá? E esse fluido também pode ser proveniente de fonte superficial, geralmente
em água marinha, que quando eles vão penetrar na rocha, atingir temperaturas elevadas, aí existe a circulação próxima à nossa câmara magmática e tem a lixiviação, tá? Ou seja, começa a percolar a água, ou lavar, né? Lixiviar seria lavar alguns elementos químicos da rocha de encaixe e se misturar com esse magma aí. Então, esse fluido, ao se misturar com a água e junto com esses gases vulcânicos, ele constitui o fluido vulcanogênico, tá? Que ele está exalando na zona submarina. Gente, lembrando assim, ó, a gente fala de zona submarina e tudo mais. Bom, o vulcão que tem maior atividade hoje, que é no Havaí, nós ainda temos magma lá e ele teve, acho que foi em 2009, a última erupção dele, mas foi uma das maiores. Eu não lembro se foi 2009, mas foi mais ou menos nessa época aí. Mas a gente tem que pensar que hoje o que a gente está explorando aí de minérios, que a gente está procurando aí, foram há bilhões de anos atrás, então isso foi formado realmente no fundo do mar. O mar saiu de lá, evaporou pela Pangeia, teve aquelas montes de mudanças e foi lá no começo aí da formação das rochas. Então, quando você for procurar alguma informação nesses depósitos, a gente tem que pensar que isso foi formação há bilhões de anos e provavelmente nesse local era um mar e vai ter essa constituição aí, tá? Então, ele forma os fluidos vulcanogênicos, tá? Que vai exalar na zona submarina e em regiões próximas ao centro da exalação, ou seja, saindo para fora. Ali ele vai depositar sulfetos ricos em cobre, zinco, chumbo e ferro, tá? Entre outros elementos que tiverem. Formando aí os conhecidos sulfetos maciços de vulcanogênicos, tá? Enquanto nas zonas que estão mais distantes desse ponto exalativo, então nós estamos falando de ponto já onde está exalando, está próximo, e quando ele estiver mais longe, eles formam os sedimentos exalativos, que em inglês é SEDEX, tá? Esses sulfeto maciço vulcanogênicos, em inglês é VMS a sigla. E os exalativos eles chamam de SEDEX em inglês, tá? Porque quando ele foi formado, ele tem uma associação de sedimentação de argilometais, argilominerais e também a precipitação de sílica. Gente, se vocês tiverem dúvida, vão falando, porque essas partes aí são coisas que a gente já falou lá atrás. A sedimentação de argilominerais, precipitação. O que acontece? O que nós estamos focando hoje é como eles estão se formando, onde eles estão se formando e onde tem os depósitos dos nossos elementos que a gente quer explorar. Então, eu preciso achar uma mina de cobre, de zinco, de chumbo, de ferro, tá? Então, eu já sei que eu vou precisar um espaço onde tenha tido um processo vulcanogênico, tá? Que é quando o fluido se mistura com a água e com os gases vulcânicos, e eles vão exalar formando esses depósitos, tá? Eu acho que tem uma figura ilustrando, tem. Então é assim, esse VHSM aqui, então nós temos algumas situações aqui de deposição, temos a situação de minérios ricos em cobre, né? Então eu tenho toda essa erupção, vamos falar assim, tá? E além do magma que está saindo, nós temos essas fumarolas que estão expelindo sedimentos, tá? Então, esses sedimentos vão formar
esse minério de cobre e zinco, tá? Que é o VHMS que a gente falou. E o SEDEX é quando ele vai mais longe, né? Então, quando ele está mais distante das minhas erupções, é onde eu vou ter o chumbo, zinco, cobre, piritoso ou pirita, e assim por diante, tá? Dúvidas até agora, pessoal? Aqui vocês estão vendo que eu tenho água do mar e eu tenho ação hidrotermal, tá, gente? Então, o que acontece? Que nem no Havaí, ele não tem o vulcão, mas no mar. Mas as lavas dele, como ele é uma ilha, ele vai para o mar também, tá? Uma boa parte da lava cai no mar. Se alguém já viu algum vídeo deles, é interessante ver para saber. Então, quando a gente tem alguma brecha, alguma coisa, essa lava maciça aí nas brechas, elas se tornam piroclásticas. Lembra o piroclástico que explode em pedaços de rochas voando para os lados? Então, acontece essa parte aqui, nessa situação de piroclastia aqui, ó, que é nessa parte desse vulcão aqui. Então, nessa situação aqui, ele acontece de espirrar. E os vulcanitos de sedimentos, ele acontece mais nessa parte hidrotermal, onde nós temos o mar, tá? O que são ambientes hidrotermais? É uma gama de ocorrências de mineralizações associada à consolidação de um complexo fluido formado por inúmeros elementos químicos. Então, que nem a gente estava falando, eles são formados dependendo da rocha de encaixe, né? Tem a profundidade da inclusão desse corpo ígneo e a dimensão, além do tempo de atuação do processo ígneo, no caso de depósitos hidrotermais magmáticos. Então, quando a gente fala hidrotermal, gente, é que teve contato do magma com água, tá? Então, se teve contato do magma com água, pode ser nos mares ou alguma fonte térmica, hídrica que esteja no próprio fundo da crosta, entrou em contato com magma, então elas se formam essas hidrotermais, que nós já falamos delas também, né? Então, a gente tem diversos subsistemas aí hidrotermais, tá? Então, a gente tem alguns sistemas de depósitos aí que eles podem ser associados a sistemas subvulcânicos ou plutônicos, tá? Então, no grupo aí de subvulcânicos, é o depósito formado pela inclusão de plutons, tá? Ou, que a gente fala, a solidificação antes de atingir a superfície. Então, os corpos ígneos alojados aí na crosta a uma profundidade de menos 2 km. O que significa isso, pessoal? Esse plutons aí. Que nem a gente está falando. A água, os hidrotermais, eles podem estar em contato lá próximo à nossa câmara de magma. Então, vamos supor que a gente tem uma câmara de magma aqui, e a gente tem, vocês lembram de intrusões? O que são intrusões? São aquelas partes de magmas ou pedaços que vão ficar próximos ali do nosso magma, então ele vai se solidificar antes do magma e vai formar junto com a nossa intrusão da rocha, né? Então a gente pode ter vários tipos de intrusões aí no meio da rocha. Então ele solidifica antes e daí vem o magma, por alguma ação pode ser hidrotermal, e vem o magma, vai se solidificando posteriormente e essas intrusões ficam presas nessa rocha posteriormente, tá?
uma outra coisa importante é que os minerais e depósitos de minerais, geralmente eles são formados por manifestações de um sistema de dique ou falhas que vão ser preenchidas pelas mineralizações, tá? Os domos ígneos, vulcões, entre outras estruturas, por causa da formação próxima à superfície. Esses depósitos são denominados por alguns autores como depósitos epitermais. Então, nós já falamos de diques, já falamos de domos, de falhas, de vulcões. Então, o que acontece? Essa formação, quando a gente vai procurar minerais energéticos ou depósitos minerais, eles vão estar próximo da nossa crosta. Geralmente eles podem ser formados por diques, né? A gente já viu que os diques são aquelas falhas que vêm lá de baixo, subindo e forma a nossa parte lá. Tem os vulcões que a gente conhece, tem os domos, que são aquelas falhas que tem no meio, né? E tudo mais. Então, quando acontece essa parte, quando ele está muito próximo, como ele se mineralizou próximo à superfície, a gente chama eles de epitermais. Aqui é um exemplo dos hidrotermais que a gente falou, que são vulcões aí que podem estar aí em marinhos, né, pelo mar, onde eles vão soltando as nossas, tanto a lava como as fumarolas que a gente falou, e tem essa deposição também, tá vendo? Que são as piroclastos que eles vão saindo, né, expelindo, formando aí em volta dos nossos vulcões aí, ou das nossas fumarolas, a parte de minérios, né, que vão caindo, rochas. Então vamos lá. O hidrotermal, ele é responsável principalmente, que é o que a gente mais precisa aí, pela gênese de depósito de ouro. Ou seja, formação do depósito de ouro e prata, tá? E observou-se que tem dois tipos de depósito de acordo com sua afinidade geoquímica. Depósitos epitermais, que é aquele que a gente falou, que são sulfatados, uma alta sulfetação, tem bastante sulfetos, que eles vão se associar a uma rocha vulcânica, tá? E o outro são depósitos epitermais do tipo cerecita adulária ou baixa sulfetação, que ocorrem em plútons superficiais, ou seja, são habitualmente em rochas de natureza granítica. Que natureza granítica? Granito, né, gente? Então, a gente tem aqui um desenho que ele mostra a parte da água se movimentando. Então, nós temos aqui onde foi a nossa fonte hidrotermal, que ela tem grande quantidade de água, né? E ela vai entrar pelas fissuras das rochas e atingir algumas câmeras magmáticas, tá? Então, quando eu tenho uma baixa sulfetação, que nem ele falou, tenho o depósito lá de epitermais ácidos, tá? Cadeia de baixa sulfetação. Então, quando acontece essa baixa sulfetação, ou seja, toda uma região com baixo teor de sulfetos, então a gente vai encontrar nessas situações aqui, a gente até encontra ouro, tá vendo? Ó? Cadê aqui o ouro aqui? Em baixa sulfetação, ó, a gente consegue achar ouro e prata, tá? Nessa parte aqui. Então, vocês viram que ele está com uma temperatura bem abaixo, tá vendo? Nós estamos com 300 graus, aqui a gente está com 600 graus e aqui 200 graus. Então, na hora que ele atinge mais ou menos 200 graus, que ele começa a solidificar bem numa área
com baixa sulfetação, nós vamos formar o ouro e a prata, tá? Geralmente é onde está se formando lá o nosso granito, né? As rochas quartzo, tá? Onde tem grande formação de quartzo, gente, é onde geralmente a gente vai encontrar ouro. Então, um grande indicativo de ouro é num local onde você vai encontrar bastante quartzo. Na alta sulfetação, você também pode encontrar ouro, tá? São as duas situações onde você vai encontrar ouro e prata. Então, com alta sulfetação, então são aquelas magma com sulfetos bem grandes, tá? Um alto teor de sulfetos. E a hora que ele chega nas hidrotermais também, a gente consegue encontrar formações de ouro também, porque vai formar o quartzo também, tá? Para baixo disso, a gente vai ter cobre, talvez até ouro, mas geralmente a gente encontra mais próximo à superfície. Então, com baixa sulfetação, a gente acha ouro e prata, com alta sulfetação, a gente acha ouro e cobre, tá? A gente tem as duas vertentes aí que a gente consegue achar, esses dois depósitos diferentes aí. Dúvidas até agora, pessoal? Tá dando para entender? Tá confuso? E aí? Pessoal, dúvidas por enquanto? Pode seguir, professor. Está tudo em ordem. Ok, então vamos lá. Em termos geométricos, os filões são pouco ramificados em profundidade, zona onde se acumulam os metais base, tá? Em direção à superfície acima da zona de ebulição dos fluidos mineralizantes, forma uma zona estéril com grandes quantidades de argilometais. E acima dessa parte, com a ebulição intensa dos fluidos e o desenvolvimento dos fraturamentos aí, hidráulicos das rochas, aqui é fraturamento, tá, gente? Não é faturamento, não, é fraturamento. O fraturamento hidráulico das rochas tem uma imensa carga ou descarga de metais que vai ser constituída uma região que a gente chama de stockwork, tá? Que ela vai ser rica em ouro e prata. Já que próximo da superfície, até mesmo dentro dos lençóis freáticos, tem uma disseminação de sílica e, consequentemente, a solidificação das rochas vai se formar texturas de minerais, de ganga e dos metais dos depósitos hiptermais de prata e ouro, tá? Dos tipos de alta e baixa sulfetação. Nós vamos entender um pouquinho mais. Eu tenho, acho que um desenho maior, mas ele está falando desses tipos de ramificações aqui, tá? Mas acho que tem um zoom dessa ramificação. Tem. Então vamos lá. Ele fala o seguinte: que a gente tem um filão, tá? Então, acho que dá para a gente entender esse filão aqui. Então, tem um corte aqui na nossa rocha aqui. Então, tem uma rocha bem grande. E, se vocês lembrarem, a gente tem o que a gente chama de filão. Lembra do filão? É aquela a partezinha onde vazou por uma falha. Então, tem o magma subindo. Então, fala-se o seguinte: quando ele começa a aumentar a nossa o cone aqui, tá vendo? Ó, ele começa a aumentar a ramificação, tá? Então toda essa área aqui, ó, é uma área onde nós vamos ter
Espera só um minuto. Que alguém entrou. Não entrou, não. Entrou sim. Não, então, a partir dessa área aqui, ó, onde a gente começou a aumentar o nosso filão, tá? E onde começa essa grande ramificação, que a gente começa a ver aqui, tá vendo? Ele começa a ramificar, aí o que acontece? A hora que ele começa a ramificar, começa uma forte ebulição aqui em contato da água com os fluidos. E aí ele começa a ramificar para vários lados aí. Nessas ramificações aqui, no começo da ramificação, mais ou menos onde começou a ebulição, até próximo da nossa ramificação, a gente vai achar ouro, tá? Então, essa é a região com alto teor de ouro, que está no começo da nossa ramificação. Aqui para baixo tem ouro também? Tem também. Porém, aqui embaixo, nesse fininho aqui, ó, ele já é considerado uma área estéril. Porque é onde começa a ebulição dos nossos fluidos. Então, entrou água aí, começou a ebulição do fluido. Então, a hora que começa essa ebulição, ela é uma área externa, tá? É o início da nossa mineralização do ouro e prata. Então, daqui para baixo, com certeza, ela não tem ouro e prata. A nossa região um pouco mais que começa a ter o quartzo é mais da metade aqui onde está aumentando a ebulição, onde tem uma ebulição bem mais forte, e aí sim ele vai formar toda essa ramificação e todos esses veios aqui pode ser de ouro. Exemplificando, dá para a gente entender um pouco dessas ramificações, desses veios, nessa rocha aqui que foi... tem várias ramificações aqui, vários... ramificações, ramificações dentro de ouro, né? Então, essa zona que tem essa grande formação de ouro, deixa eu apagar aqui. Então, onde eu tenho essa maior ebulição dos nossos fluidos, onde começa essa parte aqui toda, que tem uma grande ebulição, e esse monte de ramificação aqui que a gente chama, ele é chamado de stockwork, tá? É onde a gente acha todo esse ouro, tá? Daí eu falei o seguinte, quando ele começa a subir um pouco mais, ele começa a formar bastante quartzo, tá? Então eu tenho quartzo, eu tenho caulinita, alunita, tem pirita. Por quê? Porque tem uma silificação aqui, né, do silício. Então, a hora que ele chega nessa parte mais próxima da superfície aqui, ó, então eu vou achar bastante quartzo e posso achar pirita também. O que é pirita, gente? É o ouro dos tolos que eles falam, né? Ele não tem valor comercial, tá? Ele é bem parecido com o ouro, porém ele não tem valor comercial. É um outro tipo de minério, um outro tipo de rocha que está formando aí, um tipo de mineral diferente, tá? A pirita não é ouro. Precisa tomar cuidado. E ela se forma bem na superfície. Então, se a gente for fazer uma mina... Professor, ele é igual ao aço, essa perita? Ele é um material... Não, ele parece ouro. Ele é exatamente igual ao ouro, só que ele não tem valor comercial. Ele é uma rocha que é dourada como ouro, só que ele não tem valor comercial. Usa-se pirita. Ele não tem valor comercial,
como ouro, tá? Mas tem utilização a pirita assim para outras finalidades aí, tá? Mas então, quando eu falei no começo da aula, não sei se quem estava, quem não estava no começo da aula, eu falei o seguinte, que geralmente quando você acha bastante quartzo num local, é um forte indício que você tem ouro nesse local, tá? Exatamente por causa dessa formação que a gente está falando. Então, quando a gente tem a silicificação aqui formando esse monte de quartzo, tá? A gente com certeza, ou muito provável, que abaixo dessa região de quartzo exista veios de ouro, tá? Ou stockwork, que eles chamam, tá? Entendendo, pessoal? Positivo, professor. E se a gente falar abaixo da região onde está iniciando, né, a nossa ebulição aí, nós temos a nossa zona aí, então nós temos filões aí pouco desenvolvidos e é onde começa a nossa zona de ebulição aí é o que a gente chama de região estéril, né? Então, dá para a gente distinguir aí até onde a gente pode explorar o nosso o nosso ouro. Então, o máximo que a gente consegue explorar de ouro vai ser nessa parte de onde está o stockwork aqui, onde tem a forte ebulição. Quem me perguntou de pirita, a pirita, eles chamam de ouro de tolo, o ouro de tolo. O que a gente faz com pirita geralmente é ferro e aço, tá? Ela tem exploração, mas ela não tem o valor do ouro. Então, se você pegar uma pirita aí, vamos supor que tem uma grande concentração de pirita, dá para fazer exploração, porque daí você leva para fundição e pela fundição você consegue fazer ferro e, consequentemente, você consegue fundir aço também, porque o aço também é uma liga do ferro. Então, você consegue fazer ferro e aço. Então, dá para se utilizar. A ilita, se eu não me engano, também você faz ferro e aço, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um quadro que a gente faz a geometria, textura, minérios, ganga e metais dos dois subtipos de depósito de ouro aí, conforme as características químicas aí, tá? Então, forma do depósito, geometria. E veios predominantes dos stockwork são comuns, disseminação de substituição pouco frequente. Predominância de minérios disseminados e substituição de stockworks e veio pouco frequentes. Então, essa é as situações. Então, vamos lá. Caracteres de depósito. Texturas. Então, se eu tiver uma textura ali no nosso o tipo de textura que a gente vai ter, uma característica de textura na nossa mina, ou a nossa geometria, tá? Então, a gente tem na baixa sulfetação vênulas com preenchimento de cavidade e brechas. Em alta sulfetação, substituição das encaixes por brechas e veios, tá? Minerais de minério, que você vai conseguir achar nesses locais aí. Pirita, ouro livre, esfarelita, galena,
e arsenopirita. Nos autosulfetação, pirita, enargita, cocopirita, tenatita, colevirita, ouro livre e telurentos. Qual que é a ganga desses metais? Vocês lembram que é ganga, gente? A gente falou aula passada. É aqueles minérios que não têm valor comercial, né? Entre aspas. Que nem a gente falou aí. Da pirita, Sim. Tipo sobras, né? Não que ele não seja explorado, mas vamos colocar lá. A gente tá numa mina de ouro. Então, o que você vai fazer com o quartzo? Puto, o quartzo dá para fazer um monte de coisa, mas eu não estou explorando o quartzo, eu estou explorando o ouro. Então, para mim, ele não é o meu foco. Então, não é o minério que eu quero. Então, é por isso que a gente chama de ganga, tá? Então, a ganga vai ser quartzo, calcedônia, calcita e tudo mais. Nos sulfatados, quartzo também, alunita, barita, caulinita e tudo mais. Os metais que a gente vai conseguir extrair de tudo isso aí, ouro, prata, zinco, chumbo, do mesmo jeito na autosulfetação, ouro, cobre, prata, arsênio, telúrio e assim por diante. Então a gente tem as duas situações aqui, quando ela está em baixa sulfetação, tá? Ou seja, poucos sulfetos. Então, os veios predominantes vai ser o stockwork, tá? E pode ter disseminações aí de substituições pouco frequentes. E nos sulfatados também a gente tem a presença de minério disseminados e substituições aí, stockworks e veios, tá? Além do stockwork, a gente pode ter veios, mas são menos frequentes, tá? E aqui está uma rocha aqui, cheia de ouro de novo, tá? Tem quartzo e um monte de ouro. Bom, gente, vocês já viram que o ouro, ele dá em depósitos hidrotermais, né? Então, eles são formados aí por fluidos hidrotermais. Tem também depósitos hidrotermais metamórficos, que são formados a partir dos fluidos hidrotermais circulantes nas rochas em profundidade, e nesse caso os fluidos são provenientes de reação de desidratação e desvolatilização dos minerais provocados devido ao aumento de pressão e temperatura. O que ele quer dizer aí? Até agora a gente falou de hidrotermais, conforme nós vimos lá em cima, nessa parte onde pode existir oceanos e tudo mais, uma água meteórica, ou seja, que foi percolada da Terra, tá? Porém, ele fala o seguinte, que tem outros tipos de hidrotermais, tá? Que elas podem ser um pouco mais profundas, que a gente chama de hidrotermais metamórficas, e elas vão ser de fluidos hidrotermais que eles ficam circulando nas rochas, tá? Então formou-se a rocha lá e devido a uma alta pressão, ela começa como que eu vou falar? Evaporar, né? Vai tirando umidade dessas rochas e essas umidades começam a formar umidade novamente, e isso vai formando uma parte hídrica aí, ou hidrotermal, e vai formando um novo depósito diferente dos normais, que são os hidrotermais que têm contato direto com as nossas águas, né? Então ela está numa parte mais, vamos supor lá que tem uma câmara magmática, o calor é muito grande e vai evaporando a água dessas rochas, vão se condensando, né? Tem a evaporação, existe a condensação. E elas ficam circulando entre as rochas, tá? Então ela fica no meio das rochas lá, circulando. E aí forma também essa parte hidrotermal, porque elas estão toda hora
lixiviando materiais aí, tá? Então ele fala que essas temperaturas e pressão vai depender, para formar essa parte metamórfica aí, vai depender de uma colisão de placa tectônica, que é onde a gente considera a maior pressão e maior temperatura quando acontece isso, tá? Então ele forma um tipo de um depósito de ouro tipo orogênico, tá? Que a gente encontra aí por todo o globo terrestre, tá? É importante a gente falar que tem vários outros tipos de hidrotermais e tem dentro do sistema subvulcânico plutônico superficial, e dentre os quais a gente pode citar que estão relacionados os carbonatitos e complexos alcalinos, e até mesmo aqueles incluindo o subsistema plutônico profundo, como os tipos porfiríticos e aqueles relacionados aos pegmatitos, entre outros. Resumindo aí, gente, para a gente entender, ele fala o seguinte, que além dessa hidrotermal, a gente pode ter uma hidrotermal metamórfica, tá? Que ela, que nem a gente falou, que são de fluidos que estão entre as rochas devido a uma grande temperatura e pressão, que também vai formar ouro, que não é simplesmente daquele jeito que a gente falou, que tinha os depósitos termais normais, que tem o contato da água, a água vai entrar em contato com o magma, vai começar a evaporação e assim por diante, que é esse esquema que a gente fez, vamos voltar do começo, que pode ser nessa situação de esquema que forma SEDEX ou fora, quando ele está na Terra, ou quando tem, ou seja, quando o nosso vulcão era submarino. Opa, cadê ele? Quando o nosso vulcão é submarino, pode ser hidrotermal, pode ser a água circulante meteórica, ou seja, a que vem da natureza, né? Toda vez que a gente fala água meteórica, gente, é de meteorologia, tá? É água de chuva, de neve, e essa água que ela vai começar a circular. Então a gente tem essa fonte aqui de hidrotermal que ele falou, que são água que está caindo, está descendo, ela está esquentando, ela está aquecendo, ela infiltra aí no nosso magma, evapora, e a hora que ela começa essa evaporação, começa a formar todas essas ramificações, e a partir dessas ramificações é onde a gente acha o ouro. Só que ele fala também que um outro tipo, que é o orogênico, quando a gente pode encontrar também, é quando tem um choque de placas tectônicas aí, tá? E ele fala que tem outros tipos de hidrotermais que podem ser subvulcânicos, plutônicos, superficiais, ou seja, subvulcânico, quando a água já infiltra abaixo do vulcão, ou o próprio vulcão começa a expelir a lava e começa a cair dentro de um local onde tem a água, e assim por diante, tá? Então ele fala que tem vários tipos aí, porém, os mais comuns é o que a gente falou. Ambiente sedimentar, como são os ambientes? Então, em relação ao depósito de minerais gerados em ambiente sedimentar, ou seja, devido à ação de processos relacionados à dinâmica exógena, ou fora, né? Que acontece fora. Então, a gente, recordando, a gente vai recordar depois, mas só para a gente não perder a nossa nossa parte aí de raciocínio. Então a gente tem ambientes magmáticos e vulcano-exalativos, tá? Que vão formar tipos de minerais, só que eles vão formar aí mais minerais carbonáticos, kimberlíticos, ou ferro, cobre, basalto, pirita, cromotita, quartzo, são, ou mesmo o granito, são
os nossos que a gente está falando que são magmáticos ou vulcano-exalativos, tá? Então, é só formado pelo magma. Daí a gente tem os hidrotermais, que inclui a água no meio desse magma, tá? E agora ele está falando de ambientes sedimentares. O que é sedimentar? Onde existe a formação de sedimentos, né? Tem o nosso desgaste, ou a nossa... Fugiu a palavra que eu ia falar, mas vamos falar desgaste, porque eu já lembro. Intemperismo, que eu queria falar. Começa a agir o intemperismo, né? Nas nossas rochas, né? E começa a se sedimentar, ou seja, ela é exógena porque ela acontece fora do magma. Então, aquelas rochas que já estão formadas, que elas começam começa um processo de intemperismo, de desgaste, de lixiviação, vai se decompondo e ela vai se depondo em algum outro lugar, tá? A gente tem o sistema sedimentar continental, que eles são formados, ou gênese não envolve influência de água marinha, somente de água doce, porque ela está no continente. Então vamos lá. Essa parte sedimentar continental, que é dentro do continente, a formação, a gênese dessa depósito sedimentar, ele não vai ter influência de água marinha, ele vai ter influência somente de água doce. A gente tem a sedimentar marinha, que aí sim envolve a ação de água salgada. A gente tem a sedimentar hidatogênio, que corresponde aos depósitos gerados por circulação de água não magmática, que carrega metais nas rochas, carrega, né? Metais das rochas percoladas, depositando em outros lugares. Então, essa água não magmática aqui é aquela água que a gente falou agora lá em cima, que pode ser, as águas estão percolando no nosso solo, na nossa rocha, e elas carregam todo esse metal que sofreu intemperismo, e ela vai ser carregada para outros lugares, formando outros depósitos. Um exemplo prático que a gente faria aí desse hidatogênio, o que pode acontecer, vamos colocar aí, a grosso modo, vamos dizer, mas isso, vamos dizer o seguinte, eu não digo percolada, mas se você pegar alguns rios e em algum local tiver alguma coisa de ouro, tá? Ou de quartzo, a hora que vai ter aquela intemperização dessa rocha, esses minerais ou esses metais, elas vão sair dessa rocha, cair num corpo hídrico e ela vai ou percolar, tá? Para dentro da nossa natureza, para dentro da nossa rocha, ou ela pode até cair em algum rio, que é o que eles acham ouro lá de aluvião, que às vezes você encontra pepitas, ou mesmo abaixo desses córregos aí, ela vai se percolando e vai se depositando embaixo dessa superfície. Então, às vezes você pega córregos aí que existe há anos atrás era um córrego, não existe mais, pode ser que se tiver um material lá próximo, que era de quartzo, pode ser muito provável que tenha um depósito de ouro aí nesse córrego, devido a essa toda lixiviação aí, a percolação para dentro desse córrego, tá? Então, essa é o que a gente chama de hidatogênico. Em ambiente continental,
Então, a gente tem o escoamento superficial da água e o vento, que são os principais transportes de minério responsáveis por sua concentração em contexto clássico ou decríticos. Então, vamos lá. Estamos falando de sedimentar. Então, se é sedimentar, toda aquela parte sedimentar que a gente conhece, ela vai ser escorrido aí, ou vai ser lixiviado, vai ser levado para rios, córregos, ou mesmo percolado no solo, tá? E pode formar. Então, o que pode ocasionar a degradação da rocha e qual o intemperismo que vai usar nela? Água e vento, tá? Então, principalmente água e vento são os principais agentes que vão transportar esse minério e vai se depositar em outro lugar, tá? Então, o que a gente consegue achar aí nessa parte? A gente pode achar aí zirconita, óxido de ferro, rutílio, e assim por diante. Outro ambiente são as sedimentações fluviais, que ela pode ser responsável pelo transporte de alguns minérios de ouro, tá? Estanho e diamante. Em contextos áridos, a precipitação de minerais evaporíticos que contenham lítio é o principal exemplo de depósito mineral sedimentar químico. Não, eu vou falar antes do nosso água fluvial aqui, tá? Água fluvial são águas de rios, tá? Então, como eu falei para vocês, é um outro jeito de transporte de minerais. Então, vamos lá. Se eu tenho ali rochas próximas que são pode ter algum veio de ouro, pode ter algum quartzo com incrustações de ouros, aí pode ser que ele seja transportado por águas fluviais, tá? Ou seja, águas de rios, tá? Então os rios vão desgastando essas rochas e vão levando esse material, que é o, o ouro lá que o pessoal pega geralmente nos rios, explorando através de balsas. Quem viu ontem o Fantástico viu sobre as minas clandestinas de ouro. Vocês viram que eles estão abrindo um monte de coisa lá e tem alguns que são porque fica em cima de uma região que é formada de ouro, tá? Então é ali que eles estão explorando. Vocês viram que eles fizeram vários buracos lá na Amazônia. E vocês viram também que tem algumas situações que os caras põem balsa nos rios para poder fazer o garimpo de ouro. Por que as balsas? Exatamente por causa dessa parte de sedimentação fluvial. Então, como é uma região que tem muito ouro, com certeza esse ouro foi lixiviado, sofreu intemperismo e ele foi levado para o rio e o rio foi o meio de transporte dele. Então, ele está lá sedimentado embaixo do rio. Então, eles fazem toda essa parte de balsas para poder explorar não só na terra como no rio também. Daí ele fala que a gente tem a precipitação química, né? Que é o caso do lítio, e ele é uma precipitação de mineral evaporítico, tá? O que é evaporítico? É que é um local onde se depositou um material que existia na época água, tá? Daí ele se evaporou toda essa água, então por isso que a gente fala em contextos áridos, tá? Ou seja, que estão locais secos. A precipitação dos minerais de evaporito contém lítio, tá? Então, quando a gente fala de formação química, é que foi lá, teve a deposição de material, tinha água, evaporou essa água, houve a cimentação, virou uma rocha,
e provavelmente esse é um local que tem lítio. Em ambiente marinho, tem vários exemplos de processos mineralizadoras, tá? O mais comum são os que eles chamam de nódulo polimetálicos, que se encontram no depósito no fundo dos oceanos. Esses nódulos têm uma quantidade significativa de ferro, manganês, níquel, cobre e cobalto. Na realidade aí, essa é uma exploração de nódulos, gente. Ela começou a ser feita há não muito tempo, não é que é muito recente, mas porque o que acontece? Quando a gente fala de ferro, manganês, níquel, cobre, ela é feita geralmente em ambiente marinho. Quando acontece aquela situação que nós mostramos anteriormente, dos exalativos lá dentro do mar, tá? E ele tem as piroplastias dele, são as rochas, eles vão formando tipo nódulos. Eu acho que tem foto aqui. Tem. Então, o que acontece? Onde tem vulcões próximos, lógico que é bilhões de anos, né, gente? Então, vocês conseguem ver que são um monte de pedrinha, um monte de nódulos mesmo. Ó, tem uma foto deles coletando esses nódulos, né, para fazer testes do que tem dentro desses nódulos, quantidade de ferro e tudo mais. E vocês veem aqui no fundo do mar quanto nódulo tem. Rovavelmente tinha algum vulcão próximo e ele foi exalando esses pedacinhos de rocha, né? E forma esses polimetálicos aí, forma esses nódulos aí. Eles saem com bolinhas e vão se solidificando, tá? E esses polimetais, eles são ricos aí em ferro, manganês, níquel, cobre e tudo mais. Então, é uma exploração hoje que ela é cara, porque é no fundo do mar, porém, já se faz essa exploração desse material que é rico em metais. Bom, como a gente falou naquele ambiente sedimentar hidatogênio, ele vai envolver a circulação dos fluidos aquosos dentro dos sedimentos ou das rochas sedimentares, né? Lembra que a gente falou que a gente tem a rocha e tem a água que percolou, ou pode ser por aquecimento um aquecimento muito grande, e essa vai formar, devido à evaporação, vai formar água em volta das rochas, e elas ficam circulando em volta dessas rochas, e quando elas estão circulando em volta das rochas, elas vão extraindo metais ou minerais e vão se depositar em outro lugar completamente longe de onde está formada essa rocha, ou pode ser que não seja tão longe, mas ela vai procurar os caminhos porque ela está circulando na água, né? Então, a hora que ela achar um local ideal para deposição, vai sempre ficar vai depondo esses minerais, formando aí um depósito de minerais. Exemplos aí desse local seriam depósitos de chumbo, bário, o bário geralmente em arenitos, tá? Aqui tem um exemplo de vários tipos de depósitos minérios em ambientes sedimentares. Então, a gente tem o que tem no continente, o que a gente tem aí de evaporação, os que são formados pela água marinha, e assim por diante, tá? Então, nós temos aí várias situações, então a gente tem os evaporitos, a gente tem locais onde tem pântanos que vão se decompondo, compactação de material orgânico, onde a gente tem o nosso carvão formado, né? Aqui a gente tem a geleira, que ela está
levando essa parte, como eu vou falar, intemperizando toda essa rocha até chegar em um rio ou um córrego ou algo assim, tá? Então, nesse local, nós vamos ter os aluviões lá, que eu falei, formação de ouro, pode ter diamantes e tudo mais, porque eles vão se depor aqui nesses rios. A gente tem aqui onde um local que hoje seja árido, mas um dia foi um mar, tá? Então foi de formação marinha, e aí quando evaporou-se toda essa água, a gente vai ter aí salar, a gente vai ter nitrato de vários nitratos, tem o lítio e tudo mais. Então são regiões áridas, né, semiáridas, onde já foi um dia mar e ele secou. O salar é de sal, né, gente? Aqui nós temos o dorso oceânico, que seria o oceano hoje, tá? Onde nós vimos lá que a gente tem os nódulos de ferro, então eu tenho um vulcãozinho lá no meio, e esse vulcãozinho está expelindo várias piroclastos, né? Então eles formam esses nódulos aí rico em ferro, níquel e manganês. Do mesmo jeito aqui, ele está numa área um pouco superior. Aqui tem formação bem próxima da nossa crosta terrestre, que forma-se também ferro, tá? Que é o nosso magma que está saindo, ó, ele está escorrendo e ele está chegando no nosso mar aqui, tá vendo? Que é o exemplo que eu falei do Havaí lá. Deixa eu apagar aqui. Que é o exemplo que eu falei do Havaí. Então, o que está acontecendo aqui? O vulcão entra em erupção e ele vai. A lava vai chegando até o mar e ele vai se solidificando no mar. E a gente tem essa formação aí de ferro. Aqui também ele está mostrando evaporitos, que é a mesma situação lá dos mares ou de rios secando, né? E acho que a maioria nós vimos aqui. Então, deixa eu ver se ele fala do ouro aqui. Cadê o ouro? O ouro ele falou do aluvião. Aqui na situação, nos paleodeltas lá, que também tem uma evaporação, tudo do próximo dos evaporidos tem formação de ouro. Só, porque geralmente a formação de ouro ele não vem do como fala? Eles são formados a partir de magma, tá? Então aqui, ó, supor que aqui a gente tenha formações de magmas aqui embaixo ou partes de magmas, porque aqui ele está mostrando mais a parte química, né? Ele não está mostrando física nem geográfica, mas vamos supor que a gente tivesse embaixo desse vulcão aí uma câmara magmática, tá? E daí tem o nosso rompimento lá e ele entra como um hidrotermal aqui, então tem a formação, a água chegando nesse magma aqui, e aí ele vai começar a evaporar, ele vai formar um dique, e esse dique que perfura essa lava é levando a lava para cima, e aí a hora que começa muita evaporação desse líquido aí, desse magma, ele começa a fazer o stonework, tá? O stonework, que ele vai ramificar e formar um monte de ramificações aí, e é onde a gente mais vai encontrar ouro. Bom, acho que esse é o último ambiente que a gente tem para falar. Não, a gente tem mais o ambiente supergênico. Ou seja, é uma série de depósitos minerais que se originaram de uma alteração física e química que sofreram as rochas a serem expostas a condições específicas de intemperismo.
Então, nesse sentido, a ação do nosso intemperismo, que conduz os elementos químicos presentes na rocha, eles vão ser levados para outros sítios, tá? Ou outros lugares. Então, nada mais é do que acontecer o seguinte, é uma grande ação de intemperismo. Então, ele vai pegar todos esses elementos químicos dessa rocha, nós não estamos mais falando de minério, tá? Nós estamos falando de vários elementos químicos, e eles vão ser depositados em outro local, e a gente consegue, nesses depósitos, achar também vários tipos de metais que vão ser concentrados lá. Exemplo, ferro, manganês e níquel, principalmente, tá? Então, esses são supergênicos, porque ele tem uma grande intemperismo da rocha, tá? E daí vai ter todo esse transporte aí, através de alteração física e química aí das rochas, eles vão ter todo o transporte aí, formando um novo depósito aí, tá? Para elementos químicos. Aqui ele está falando, gente, na realidade, como que é a formação da parte de... Fugiu. Nossa. Hoje é segunda-feira ainda, hein? Como chama? Sedimentar. Eita. É como é formado toda essa parte sedimentar aqui, que a gente fala que tem zona de desculpa. Toda a formação, né? A gente já viu isso em solos. A gente tem lá a rocha vai se começa a se romper, formando os matacões, daí ela rompe mais ainda, forma o saprolito. Aí tem a nossa formação aqui de zona freática, onde começa a nossa água subterrânea. E a partir daí de cima a gente tem já as nossas outros tipos de solos subindo daí para trás, tá? Então ele fala aqui que nesse solo orgânico aqui, ele tem um pH neutro e ácido, de neutro a ácido, e tem elemento neutro oxidante também. Então, não há vestígio de rocha oriental, dura crosta, concentram-se minerais residuais não lixiviados. Então, ele está falando como funciona essa parte de lixiviação. Então, toda essa parte orgânica aqui, ó, a gente pode achar a concentração de minerais, tá? Pode ser até concentrações grandes, mas ele não foi lixiviado para baixo. Então, a hora que ele começa a lixiviar para baixo, a gente entra lá nos argilominerais. Então, nesse horizonte pH também é neutro, alcalino, e a gente está aqui no saprolito. Que é o que a gente... Do lado esquerdo aí é a profundidade? Isso. Tá marcando? 2 metros, 5 metros. Sim, são as profundidades que geralmente ocorrem, não necessariamente como nós vimos em solos, que a gente tem vários tipos de solos, tá? Sim. Então ele fala que aqui nos saprolitos, então a gente pode achar aqui no nosso solo orgânico, a gente pode achar aí, e o solo orgânico que ele considera seria quase toda essa parte aqui, tá? A gente considera aí que tem uma parte de metais, tá? Ou de minerais residuais, porque eles estão lixiviando, mas não lixiviaram muito. Nessa parte aqui dos saprolitos,
ele já lixiviou um pouco mais de materiais e ele também está trazendo minerais da rocha-mãe, tá? Então, lembra que a gente lembrou da aula passada de solos lá, saprolito, onde está tudo meio esfarelado aqui ainda, os nossos, nossa rocha. Então, eu tenho pedaços aqui da rocha que estão indo para cá, ela se desgastou e foi formar o nosso saprolite, ela está desgastando ainda, e ainda tenho todos os minerais descendo ainda por percolação, né? E a gente tem a nossa rocha original, que também depende da formação, a gente consegue achar minerais dependendo da formação da rocha. Bom, lógico que na nossa situação aqui que a gente está colocando são a formação de minerais com situação de precipitação de água meteórica, tá, gente? Então, ou seja, toda aquela água da chuva ou da meteorologia, a chuva de gelo, tudo mais, evapotranspiração, toda essa água aí, ela vai lixiviar, vai descendo, ela vai percolar e formar, que nem a gente estava explicando lá. Então, a gente consegue achar alguns tipos de depósitos lá, tá? Então, a gente vai achar ferro, a gente vai achar alumínio, as rochas vão ser ferruginosas, luminosas, feldspática, vai gerar bauxita, nós temos rochas aí, ferro niquelífera, que é ferro com níquel, e elas também têm as rochas aí ultrabásicas e tudo mais. Então, essa parte, aqui tem todos os metais que vão se formando conforme as camadas, conforme vai descendo, tá, gente? Então, tem cada elemento químico, quando ele vai descendo, ele vai formando um tipo aí de rocha com metais diferentes, tá? Aqui é quando a gente pega uma outra situação aí, tá? Aqui a gente tem a ação da água, que ele vai formar hidrólise de sulfetos aí. Então, quando você tem uma água no meio, aquelas águas subterrâneas, no meio dos nossos minérios lá, e a gente tem um filão subindo, então o que acontece? Lembrando que filão ele está de baixo para cima, né? Nós vamos ter formação aí de cobre, níquel, zinco e óxidos ou hidróxidos de ferro, tá? Então, ele fala que toda essa região que está acima da água aqui, ó, são minerais com formação de óxido. Ferro, hidróxido de ferro, cobre, níquel, e assim por diante, tá? E aí a gente tem a nossa superfície freática, a gente tem o nosso supergênico, né? Que a gente falou agora, que é os sulfetados, e a gente tem o minério primário aqui. Então, esse minério primário ainda ele está em decomposição, tá? Então, ele depende do que vai ter nessa parte aqui. Então, dá para achar minérios aqui, mas o que a gente teria que explorar nessa situação seria o nosso ferro aqui, tá? E o último aí que a gente falou que é o supergênico, da estabilidade tectônica, já falamos da lixiviação, compostos solúveis, trocas químicas. Então, nós já falamos, inclusive, supergênico. Eu acho que está repetido aqui.
Então é quando tem aquela lixiviação e tudo mais, e vai vários compostos, existe uma troca química entre eles e tem um grande resíduo aí de período de uma longa duração geológica, tá? Deixa eu ver se isso aqui é um regime, um resumo. Isso pode os processos superficiais que causam lixiviação nos compostos solúveis, trocas químicas, precipitação dos elementos transportados e a concentração dos elementos residuais ocorrem durante um longo período geológico, assim quando sobre deformações tectônicas, alterando as configurações topográficas do terreno e, consequentemente, mudança hidrológica. E o processo de laterização é interrompido e os horizontes lateríticos são destruídos. Ele está falando mais ou menos que tudo que nós falamos aí da evolução desse ambiente supergênico, tá? Porque nós falamos das condições do nosso supergênico, cadê? Do supergênico, que ele fala que nós temos aí depósitos lateríticos de ferro, manganês, níquel, e vai se formando, e o supergênico é formado para troca química de rochas, que elas vão percolando e tudo mais. Então, tem um exemplo aqui, então, o que é o supergênico? Todo esse material está percolando, e o material que está embaixo também está subindo, então existe uma troca química deles, formando várias várias trocas de minerais, né? E ele fala que quando tem uma evolução desse ambiente, ele vai depender aí da estabilidade tectônica da região, ou seja, da estabilidade dessas rochas aí, tá? Então, esse processo de lixiviação de composto, ou seja, de carregamento desses compostos solúveis e trocas químicas, ou dos elementos, eles ocorrem durante um longo período geológico. E quando sofre uma deformação tectônica, ou seja, eu posso ter um choque entre placas, eu posso ter abertura das placas, eu posso ter vários tipos aí de deformações, né? Pode ter um veio, pode formar um dique, pode formar dobras, assim por diante, que nem a gente estudou. Ele fala que se a gente alterar a configuração topográfica do terreno, a gente consequentemente vai mudar toda a concepção desse laterismo e ele vai ser interrompido e formando novos tipos de horizontes, tá? É que nem a gente estudou todos aqueles horizontes que a gente tinha, todos aqueles horizontes que a gente tinha de terra, e daí pode acontecer algo no meio dessa formação tectônica. E eu posso formar um filão, eu posso formar dobras, tá? E aí causa aquela metamorfismo quando se forma dobras, juntando os materiais, e assim por diante, sedimentação e tudo mais, tá? Então ele fala só isso, que pode ter outras deformações aí devido à situação. Bom, pessoal, 5 minutos e a gente vem fazer a situação problema e depois a gente volta para a nossa resposta aqui, ok? Mas é 5 minutinhos mesmo, porque aí só falta terminar essa parte e a gente acaba a aula. Então, umas 20 para as 9 a gente volta, pode ser? Positivo, professor. Tá, só vou desligar meu microfone e minha câmera e a gente já volta.
Oi, pessoal, voltamos. Todo mundo aí? Estão me ouvindo? Positivo, professor. Espera que acho que saiu o compartilhamento aqui. Então, compartilhou a tela de novo com vocês? Sim. Então, vamos lá. Ele fala qual... na nossa situação problema lá, ele pergunta o seguinte, ele fala qual a provável natureza geológica, se ela é magmática, hidrotermal ou sedimentar, do nosso depósito de ouro, e quais os subtipos baseados na sua afinidade geoquímica. Então, vamos lá. Qual que é, nessas 3 situações, magmática, hidrotermal ou sedimentar, que a gente vai achar ouro? Sedimentar. Vamos lembrar lá, ó. Nós temos o magma, tá? Que são externos lá, que tem maior formação de ferro, né? A sedimentar, que são outros tipos de camadas que a gente pode falar aí, que seria, vamos dizer assim, mais a formação de carvão. Então, o que nós encontramos do ouro, lembra lá que a gente falou que a gente tinha influência da água que entrava dentro daqueles diques e formava a evaporação, e conforme maior evaporação, maior concentração, e abria aquele stockworks. Lembra disso? Sim. Então, onde vai formar, na realidade, vamos voltar só na figurinha aqui, quer ver, ó? Aqui, ó. Então, acho que essa está melhor. Então, a gente tinha aqui a nossa água meteórica, que ela está circulando aqui próximo do nosso magma. Daí ela vai começar a evaporar, né? Então, ela pega a parte de evaporação aqui, formando no nosso veio aqui, e aí ela vai formando o que a gente chama aqui dessas nervuras aqui, onde entra o stockwork. Lembram disso? Sim. Tá, então onde vai formar essa parte é quando ela tem contato com água, com hidrotermal, então a nossa formação vai ser no hidrotermal, tá? Então a maior concentração de ouro a gente vai achar na nossa camada mais, ó, na sedimentar, tá vendo? Minérios de ferro, nós vamos ver na aula que vem também a parte de carvão ou minérios sulfetados, então na sedimentar não é. Então, ela é na hidrotermal, tá? Onde a gente vai alcançar a melhor situação. Então, o ouro, ele fica alojado lá nos veios de quartzo, né? E nos corpos granilíticos lá. Então, a formação de ouro que a gente vai encontrar vai ser em depósitos minerais que são formados por manifestações aí de diques e falhas que vão ser preenchidos pela mineralização, por isso a natureza provável do depósito é hidrotermal. Ok? Aí ele fala que as subclasses, né? Ele fala que tem ocorrência aí de 2 subtítulos por afinidade química, que é a de alta sulfetação e a de baixa sulfetação. O primeiro a gente vai encontrar aí associado a rochas vulcânicas e o segundo relacionado aos plútons superficiais. Ou seja,
em rochas de natureza granítica, tá? Ou do granito. Como é o nosso caso aí do nosso depósito que ele fala. Lembram dessa parte da baixa sulfetação e alta sulfetação que nós vimos agora? Positivo. Então, ok, então nós temos aqui, ó, só voltando a figurinha, então a gente tem duas situações de baixa sulfetação, tá? Que entra nos veios de alta sulfetação, que ele vai formar aqui em outro tipo de magma, e ele está falando que provavelmente a nossa mina está nesse de alta sulfetação aqui. Qual é a outra pergunta? Ele falou qual região do depósito concentra maior teor de ouro. Falei agora de pouquinho. Ó, vou voltar a figurinha lá. Então nós já vimos que é a nossa hidrotermal. E aqui, ó, onde eu falei, maior concentração de ouro. Onde vai estar esse maior concentração de ouro aqui? Onde tem a maior fonte de ebulição, né? Uhum, de quartzo. Isso. Mas quando tem a maior fonte de forte ebulição, que ele chama como? Positivo, os Stoneworks aí. Isso, no Stockworks, que é onde começa a alta ebulição dos fluidos, ele forma toda essa ramificação aqui, né, como tem na rocha aqui do lado, que é onde forma um monte de veios aqui de ouro, tá? Que eles são chamados de stockwork, tá? Então vamos lá ver a resposta. Então, tem zonas específicas, já vão responder as duas. Ele fala se tem alguma zona estéreo, como a gente identifica a zona estéreo também, que a gente viu que é baixa, que é a baixa ebulição. Então, tem a zona específica, que é o nosso Stockworks, né? Que é uma região formada por alta concentração de veios e filões, onde o ouro está situado, ocorrendo em alguns casos, conjuntamente com outros metais, como a prata, o zinco, chumbo e tudo mais, tá? Então, naquela grande parte de ebulição, lá naquele onde tem uma maior quantidade de filões ali, onde se forma o Stockworks, e é onde a gente vai achar a maior concentração de ouro, tá? E ele pergunta se existe alguma característica de ausência de minério. Existe? Existe ou não, pessoal? Existe. O que acontece? Conforme você vai aumentando a profundidade e vai diminuindo essas ramificações de filões, lá como a gente viu, eles têm presença de quartzo, mas tem pouca situação de ouro, tá? Que é onde a gente chama de zona estéreo, tá? Que é essa parte aqui, ó. Então, tá vendo, ó? Aqui é de grande formação de ebulição, aí forma todo esse monte de veios aqui, e esses veios aqui é onde está cheio de ouro. Conforme você vai diminuindo essa quantidade de veios, tá? Você tem a nossa região que é chamada região estéreo, né? A gente até acha quartzo aqui, tá? Mas a gente não tem grande quantidade de ouro. A região estéreo que a gente fala, gente, não é que está zero de ouro, mas é muito pouca quantidade de ouro que tem, ou praticamente nada. Então, nesse filão com pouca ramificação, que é
uma região bem abaixo desses filhões que a gente está, ele entra na nossa região estéreo. Então, até onde eu vou explorar? Eu vou explorar até onde tem uma grande quantidade de filões. Para baixo disso, ou grande quantidade de ramificações. Abaixo disso, eu vejo que diminui, se a gente conseguir enxergar melhor aqui, ó. Então, eu tenho o nosso stockwork, né? Que é toda essa área grande de ramificação. Então, vamos supor que a nossa... Tem uma rocha aqui, ó. Vamos pensar que existe uma montanha aqui. E daí, o que acontece? A gente começou a fazer a zona de extração, então a gente retirou toda essa parte de solo aqui de cima, né? Que dá para ver essa chúria aqui, e a gente começou a explorar ouro. A hora que a gente começa a reduzir o nosso filão aqui, ó, as nossas ramificações de filões, daqui para baixo, eu não consigo retirar mais ouro. Então, a hora que eu terminar esses filões aqui, é a minha zona estéril. Então, daqui para baixo não adianta explorar, que eu não vou mais achar ouro, tá? É o meu limite aí da minha mina. Dá para se fazer estudos geológicos, como a gente viu por vários estudos que a gente consegue fazer, para saber até onde vai essa profundidade, para falar, eu tenho tanto de profundidade para retirar de ouro, depois disso não adianta mais, porque nós não vamos ter no nosso mapa lá mais ramificações. Pessoal, deu para entender? Deu sim, professor. Então, da nossa mina, nós temos aí, resumindo, 3 tipos prováveis de natureza geológica para explorações. É a magmática, hidrotermal ou sedimentar. Onde a gente vai encontrar o ouro? A gente vai encontrar ouro na hidrotermal. Na magmática e sedimentar são outros tipos de metais que a gente encontra. Magmática a gente encontra mais ferro, níquel e tudo mais. Sedimentar a gente vai encontrar até ferros e níqueis, mas é mais óxido de ferro, óxido de níquel, e a gente vai encontrar também carvão. E na hidrotermal a gente consegue encontrar o nosso ouro, tá? Subitens aí que a gente consegue encontrar no ouro, a gente consegue encontrar prata também, e vai depender, nós temos a baixa sulfetação e alta sulfetação lá que a gente falou dos 2 tipos aí, tá? Então a gente vai achar, ele fala que a nossa mina está na rocha de natureza granítica, que ela está mais próxima da superfície, tá? Ela não está tão abaixo da superfície, porque ela é de um magma de baixa sulfetação, tá? Então não tem tanto sulfato, ele dá mais na superfície e a gente encontra ele nessas rochas graníticas. E se fosse de alta sulfetação, eu precisaria explorar um pouco mais para baixo, que ela entra que são com alta teor de sulfato aí, de alta sulfetação. Para achar o ouro, como é hidrotermal, que a gente já sabe, nós temos que ver a quantidade de veios, onde a gente chama de stockworks. Então, os nossos filões de ouro vão estar onde tem essa maior quantidade de veios aí, tá? E para a zona estéreo, aonde a gente tem acaba-se esses filões, né? Diminui esses veios aí, ele vai se afunilando. A gente até encontra um invólucro, vamos dizer assim, de quartzo, né? Que ele compactou ali, ele vai ser um quartzo puro, mas não tem mais ouro, forma como se fosse um funil fechado, tá? Então aí a gente chama de zona estéreo.
Então, vocês já sabem onde procurar ouro, gente? Geralmente onde tem quartzo com grandes veios aí distribuídos. Dúvidas, pessoal? Tranquilo. Hora das perguntas. Nenhuma dúvida? Professor, aquela hora eu falei de sedimentar, porque aqui no Brasil, no lugar que mais tem ouro aí é o estado de Minas Gerais, né? E lá é um ambiente mais sedimentar, não é? Então, existe uma parte sedimentar, mas você tem que pensar na formação dele, tá? E aí você teria que ver, porque o que acontece? Tem vários tipos de exploração de ouro. Nesse caso da mina que ele estava falando, ele é numa rocha fechada. A gente falou que não é que não tem ouro no sedimentar, tem, tá? Deixa eu voltar aqui. Mas o tipo de ouro do sedimentar é diferente, ele não é perfilão. Cadê? Ele é encontrado no meio da rocha. Na realidade, ele vai ser. É assim, se você encontrar no meio da rocha, ele não é uma rocha sedimentar. Ele vai ter uma grande quantidade de quartzo aí. Agora, tem situações sedimentares, que nem a gente coloca aqui, cadê? Que é quando você vai, vamos supor que você tem uma rocha que tinha muita quantidade de ouro. Ela vai se sedimentando, sedimentando, sofrendo várias intemperismo, e ele vai escorrendo por rios e córregos, tá? Então, o que acontece? Não é que ele não está em veios, tá? Ele pode estar no solo sedimentar também. Mas aí ele pode estar abaixo de córregos. Então, tipo assim, secou, existia um rio lá que foi sedimentado, deposto um monte de ouro. Então, se eu explorar esse rio que secou, esse leito de rio que está seco, o próprio rio seco, ou esse córrego seco, com certeza, depois que você começar a cavar, você vai achar ouro, sim, tá? Que é aqueles que a gente fala que é do sedimentar. Então, ele é carregado pelos rios. Tem um aqui, cadê? Aqui. Então é tipo assim, nas condições lá de rios lá que a gente O senhor falou. está com alguma tela para apresentar que não está aparecendo? Eita, peraí. Deixa eu ver se eu acho do fluvial aqui. Ambiente supergênico. Acho que tá antes do fluvial. Para baixo, então. Cadê a fluvial? Nossa, sumiu agora. Ó,
Ele fala aqui, ó, ambientes de sedimentação fluvial pode ser responsável pelo transporte de alguns minérios de ouro, estanho e diamante. Então, em algumas situações, quando tem sedimentação fluvial, que pode ser de rios que estão levando, ou rios que secaram, que já existiram um dia, ele pode ter ouro sim, tá? Porque ele teve essa parte e tal. Mas a maior expectativa de você falar que tem ouro no local, e aí é em veios de minas, você vai achar direto com quartzo. De Minas Gerais, eu sei que tem ouro lá, mas tem na Serra Pelada, eles acharam, quando eles acharam, eram veios de ouro, tá? Era aquela situação que a gente viu lá da mina de ouro. Tem muita exploração, que nem na Amazônia, tem uma grande quantidade de ouro lá que está no solo. São rochas. Mas tem também a dos rios que eles fazem, que nem eu falei para vocês, que eles fazem através de dragas. Vai dragando o rio e vai separando esse ouro. Então a gente tem ouro em tudo quanto é lugar do mundo, tá? De qualquer jeito. Mas a formação original de ouro, tipo assim, você fala assim, ó, eu quero ver uma mina e eles descobriram que a mina tinha ouro. Como que ele descobriu que essa mina tinha ouro? Exatamente por essa formação de tipos de magmas, tá? E de ação hidrotermal. Então, essa foi a situação. Mas ouro tem de lixiviação, de várias situações aí que pode ocorrer que você encontra ouro no coisa. Tanto que tem em vários lugares aí, em Minas mesmo, você vai ver o pessoal naqueles rios que estão correndo, os caras com a bateia lá tentando achar ouro, tal, não sei o quê. Aí são ouro, mas são na parte fluvial que o ouro que a água arrastou. Então tem vários tipos de formação de ouro, tá? Mas em filão, quando você vai fazer uma mina para achar em filão de ouro, aí não, aí você tem que ir direto nessa condição que a gente passou aí dos stockworks e ela tem que ser formado num hidrotermal, Positivo. tá? Porque daí as outras formações são em menor quantidades, bem menores. Porque ela foi, que nem o sedimentar, o que aconteceu? Ela precisou sedimentar uma rocha desse dessa situação aí que a gente falou, que tinha várias condições de quartzo, ouro, ela vai sofrer intemperismo, e desse intemperismo ela vai ter um agente de transporte e ela vai se depor em alguns outros locais. Então, quer dizer, ela não vai ter uma grande quantidade de ouro nesse local. Ela pode ser uma mina de ouro? Pode, mas ela não vai ter uma grande quantidade de ouro nesse local. Ela vai estar bem mais espalhada. Você vai ter que fazer uma, uma exploração muito maior para conseguir a quantidade de ouro nessa situação. Beleza? Deu para entender? Deu sim, professor. Tá. Alguém tem mais alguma dúvida? Ninguém tem mais dúvidas? Então, pessoal, se vocês não têm mais dúvidas, o que a gente tinha para passar hoje era isso. Um bom descanso para vocês. Até a próxima aula, que acho que a nossa próxima aula é a última aula antes da prova. As provas de vocês acho que começam dia 27 e terminam dia 2 de julho, de junho. Então acho que a última aula semana que vem dessa parte. A aula que vem a gente vai falar de carvão, petróleo, gás natural, dessa parte. Também não é uma aula longa, é uma aula mais tranquila.
Beleza. Então, bom descanso para vocês e até a próxima aula. Até mais, professor. Boa noite. Até mais, professor. Boa noite, bom mais. fim de semana. Boa noite, bom final de semana para vocês.